Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. O tema de hoje proposto é adoração e eu vou tratar a adoração como um estilo de vida. Eu escolhi esse subtítulo aí, adoração como estilo de vida, né? Através desse livro aqui, para nortear o meu raciocínio um pouco, porque a Bíblia toda é adoração, né, de Gênesis a Apocalipse, e eu peguei alguns trechos desse livro para que a gente compreenda um pouco melhor e de maneira mais sucinta, né, o que é adoração, né? Vamos observar de uma ótica talvez um pouco nova para algumas pessoas, né? Enfim, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te glorificamos, te bendizemos por essa oportunidade que temos de estar na sua presença, Senhor, de poder aprender um pouco mais de ti. Me usa, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que nós sejamos abençoados por tudo que vamos fazer nesse lugar, por tudo que, ó Deus, vai ser dito, que seu nome seja engrandecido, glorificado em nome de Jesus. Amém. Então, a adoração como um estilo de vida, como eu disse, e assim como é uma mola mestra para um relógio, a importância de uma mola mestra, e um motor também para um carro, assim como é essencial, a adoração também é essencial para a vida cristã. E nós não vivemos, não existe como viver uma vida cristã sem adoração, sem praticar a adoração, né? Sem ser um adorador. E nós precisamos aprender a respeito disso. Ela é o núcleo de tudo isso. A adoração é o núcleo, é o centro. E precisamos a cada dia pensar nisso e buscar melhorar. Muitos associam o ato de adoração a apenas a música, a louvor, em forma de canções, né? Cantar, tocar um instrumento, mas isso é uma parte, né, muito pequena. Existe algo muito maior a ser tratado como adoração. Isso nós vamos ver lá para frente. Isso faz parte também. Eu posso dizer assim que faz parte. Mas existem coisas que vêm antes disso. A adoração ela não pode estar restrita a alguma área, a algum momento da nossa vida. A gente não pode, eu não posso decidir adorar ao Senhor daqui a pouco. Você não pode decidir adorar ao Senhor apenas na igreja. Não podemos decidir adorar ao Senhor daqui a pouco, né? Ela não é isolada. A adoração é tudo na nossa vida. Tudo que nós fazemos é adoração. Ou deveria ser adoração, né? Não adianta nós levarmos uma vida de egoísmo, uma vida de vaidade, por exemplo, olhar para o nosso vizinho e não cumprimentar, não ter algo errado, né, com o nosso vizinho, ter algo contra o nosso vizinho, por exemplo, e depois se voltar para Deus achando que nós estamos adorando de fato ao Senhor. Isso para Deus não é adoração. Isso é, isso chega para Deus como uma perversão. Deus não se agrada disso. Nós precisamos ter as nossas vidas alinhadas, né? Nossas vidas em retidão, de acordo com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E é preciso que a nossa vida transborde em louvor, em boas palavras, assim como o salmista diz lá no Salmo 45, meu coração transborda de boas palavras. A nossa vida precisam estar de acordo com a vontade de Deus. E a adoração do grego, né, proskúnio, significa mandar beijo, beijar a mão, prostrar-se, reverenciar algo ou alguém, ajoelhar-se, render-se, servir. A gente encontra isso dentro de toda a Bíblia. Todas essas formas, essas maneiras de se expressar ao Senhor, né, da vida com Deus, é um ato de adoração. A adoração sempre vai se resumir em dar algo a Deus.
ou a alguém, vamos ver um pouco para frente também. E quando nós estamos na igreja, a adoração ela é em forma de culto, né? Quando nós damos a Deus através de louvores, através do dízimo, das ofertas, nós damos a Deus, nós recebemos de Deus através da palavra, mas nós damos a Deus a devida atenção, né? A atenção necessária para que nós possamos aprender e colocar em prática aquilo que está sendo dado por Deus. Então nós damos a nossa atenção, nós também adoramos ao Senhor nesse momento, né? Quando a palavra é ministrada aos nossos corações, né? A adoração é dar a importância àquilo que Deus tem dito, diz através da sua palavra, através daquilo que Deus é. Nós reconhecemos o supremo valor do Senhor nas nossas vidas. E o cristianismo moderno, que a gente ouve por aí, ele se resume e está comprometido altamente com o fato de Deus dar sempre para a gente alguma coisa. E isso foge completamente da adoração. Nós não damos algo a Deus para que Deus nos dê alguma coisa, né, em troca. A nossa adoração ela é genuína, é de maneira genuína que deve acontecer a nossa adoração. De maneira desinteressada, sem essa preocupação de que Deus tem que dar. Deus não é obrigado a dar nada para a gente, dar nada para os seus filhos ou para qualquer pessoa. Ele não é obrigado. Então, esse cristianismo não pratica, esse cristianismo moderno não pratica a verdadeira adoração, né? E nós precisamos estar atentos a isso. Talvez isso esteja incutido no nosso subconsciente, às vezes, em muitas ocasiões da nossa vida, e nós não devemos nos atentar para não nos pegar nos comportando dessa forma, né? Esperando que Deus nos dê alguma coisa. Isso não é adoração. Observando a dimensão, queria tratar de 3 dimensões: a dimensão exterior, a dimensão interior e a dimensão ascendente da adoração. São essas 3 dimensões que nós vamos tratar. E a maneira exterior da adoração é quando as pessoas que estão ao nosso redor, elas colhem os frutos de como nós somos, de como nós nos portamos quando nós verdadeiramente adoramos ao Senhor de fato. Nós podemos ver que no Novo Testamento o termo aceitável, o termo agradável também, podem ser sinônimos, são citados com alguns atos, retratando alguns atos adequados de adoração. Romanos 14, 18 diz: para quem serve a Cristo dessa forma, pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus. Esse versículo retrata um contexto onde o cristão deve agir com sabedoria, de acordo com a situação, estando sensível ao próximo, ao irmão em Cristo, para que ele não seja induzido à pedra de tropeço. Esse tipo de comportamento, esse tipo de sensibilidade, ela deve ser observada, ela deve ser buscada por nós como uma atitude de adoração a Deus. Quem serve a Cristo dessa forma, como diz o versículo, é agradável a Deus. Romanos 14, 13 diz também: portanto, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço, o obstáculo diante de vosso irmão. Isso é um ato aceitável de adoração a Deus, pois reflete esse cuidado, o amor a Deus. Isso, quem colhe essa dimensão exterior, ela é colhida pelas pessoas que estão ao nosso redor. O ato de evangelismo também é citado por Paulo aos Romanos, lá no capítulo 15, versículo 15 ao 16. Entretanto vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo
que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. E aqui demonstra Paulo preocupado em evangelizar, em servir a Deus como ministro, como sacerdotes, e nós como homens de Deus, homens que Deus quer usar, e eu creio que Deus tem feito isso já no nosso meio. Esse é o desejo esse é o desejo de Deus para nós, essa é a vontade de Deus para nós, que nós estejamos preocupados em ministrar a palavra de Deus, a fim de que pessoas aceitem, a fim de que pessoas sejam alcançadas por Cristo e, consequentemente, se tornem pessoas aceitáveis a Deus, ou seja, adoradoras também. Né? Dessa maneira, quando nós evangelizamos, né, nós estamos nos comportando como verdadeiros adoradores, como adoradores também, nos sacrificamos também de maneira agradável ao Senhor quando nós fazemos isso, quando nós cumprimos a nossa principal missão aqui na Terra e reconhecemos a responsabilidade, né, de sermos ministros, de sermos sacerdotes. Isso é aceitável ao Senhor. E a dimensão, plano também agora para a dimensão interior, ou seja, o nosso comportamento pessoal, que vem de dentro, a nossa intenção, lá em Efésios 5, 8 ao 10, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Agradável quer dizer aceitável, ou seja, adoração, mais um termo expressando adoração. Nesse contexto, a palavra agradável, aceitável, ela está se referindo à bondade, justiça, né, que nós podemos ter essa atitude também de bondade, de justiça, né, e verdade evidencia o fato de que o bem, fazer o bem é um ato aceitável a Deus, né, de adoração, é um ato de adoração aceitável a Deus. E se não fizermos com a intenção de dar honra, de dar glória ao Senhor, é bem capaz de nós não sermos aceitos por Deus. Ainda na dimensão interior, né, no comportamento pessoal, antes de tudo, lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 ao 3, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Orar em favor daqueles que são investidos de autoridade. Nós vivemos dias difíceis, dias que o nosso povo tem sofrido, né, com os abusos do governo. Não estou aqui para me posicionar politicamente, e às vezes nós ficamos irados com algumas situações, e Deus nos revela através da sua palavra, como nós acabamos de ler, que nós devemos encontrar paz em tudo isso. De que maneira? Orando ao Senhor, suplicando ao Senhor, intercedendo por essas pessoas com as quais nós ficamos chateados, ficamos irados, para que nós possamos viver uma vida tranquila, mansa, uma vida de paz. Né? Eu tive uma experiência também, uma vez, com uma pessoa que eu tive uma discussão terrível no trabalho, e eu fiquei muito mal com aquilo e imediatamente fui para o banheiro, fui orar, orei, coloquei a vida dessa pessoa diante do Senhor, entregando de verdade, desejando o bem para ela, né, orando de maneira que o Senhor a abençoasse, né, vamos dizer assim, e Deus me deu paz com aquilo, e posteriormente essa pessoa veio me pedir perdão. Eu poderia ter feito isso também, né? Poderia ter me achegado a ela e ter pedido perdão também, mas Deus me deu essa oportunidade, né? E eu percebi através da oração que Deus age, através da súplica, me deu tranquilidade naquela ocasião, trouxe mansidão,
né? E ele reinou sobre aquela situação. Talvez Deus quer transformar a sua indignação em uma intimidade maior com Ele. Ele esteja usando alguma situação, alguma ira que você tenha nesse momento, para que você se achegue mais a Ele. E, por último, a dimensão ascendente, que é a nossa relação com Deus direta, por meio de Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, lá em Hebreus 13, 15 ao 16, que é exatamente o que nós fazemos no culto público, né? Nos apresentamos ao Senhor com ações de graça, assim como os salmistas dizem, né, em alguns salmos, com louvor. Quando a gente analisa a adoração com foco direcionado para Deus, observamos que essa é a essência, né? A ação de graças, o louvor, né, para Deus, da gente para Deus, né? E nós agradamos ao Senhor desta maneira. Mas ele diz na sequência, no versículo 16, lá em Hebreus 13 ainda, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou seja, Deus se agrada, ou seja, as outras dimensões que nós citamos, as dimensões exterior, né, que as pessoas colhem esses frutos do nosso ato de adoração, né, e a prática do bem, que começa no nosso interior, que é a dimensão interior da adoração. E de acordo com aquele diálogo tão famoso, né, que todos nós conhecemos, da mulher samaritana, ela disse para Jesus, né, naquele encontro sensacional, né, nossos pais, ela disse lá em João capítulo 4, versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus responde para ela, 4:23, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoram o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. O espírito trata da parte abstrata do ser humano, da nossa alma. Portanto, dê ordem à sua alma. Louve e adore ao Senhor de todo o seu coração e em verdade, observando e obedecendo a palavra de Deus. Esse é o desejo de Deus para o nosso coração. E podemos ver nesse diálogo também que hoje, com a pandemia, o fato de que a gente deveria adorar ao Senhor apenas na igreja caiu por terra. E quais são os outros momentos, então, que nós devemos adorar? Então, o conceito de adoração faz sentido muito mais no meio de tudo que nós estamos vivendo. E nós não adoramos apenas aqui ou ali. A nossa vida deve ser uma vida de adoração plena. E a maior atitude de adoração da história. Queria falar sobre isso também com os irmãos, para a gente terminar e finalizar. Aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que se entregou por amor, aquele que deu a sua vida. Deus enviou o seu único filho, o que ele tinha de mais precioso. Jesus se entregou com amor incondicional. A maior atitude de adoração foi a atitude de Jesus. Ele se entregou na cruz, ele se deu por amor por mim, por você, se sacrificando pelos nossos pecados, obedecendo e cumprindo a palavra de Deus. E o nosso velho homem foi crucificado com Cristo e hoje temos uma nova vida. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
e deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você tem, meu irmão? De que maneira você pode adorar ao Senhor? Será que é o seu tempo? Investir o seu tempo para ajudar alguém? Para evangelizar? Para buscar ao Senhor uma transformação interior, para que você faça o bem, para que você ore por aqueles que te fizeram mal, que te fazem mal. Ore pelos governantes, talvez seja isso. Pelos seus inimigos, talvez, para que você tenha uma vida de paz. Para que você tenha uma vida reta, de acordo com a palavra de Deus, observando a palavra de Deus. Uma vida para que isso se reflita quando você estiver diante de Deus, no corpo. Para que sua vida seja cheia de louvor, como diz o salmista lá no início, como dissemos no Salmo número 45. Para que sua vida transborde de louvor, de boas palavras. Para que nós nos alegremos em todo o tempo e adoremos ao Senhor. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que possamos observar esse sacrifício, o sacrifício de Deus, o sacrifício do próprio Jesus, melhor dizendo. Deus enviou o seu Filho, o sacrifício de Jesus como homem e como Deus. Que possamos observar isso, que isso seja o nosso foco, a nossa principal motivação para sermos adoradores, pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, meu irmão, rique e abundantemente. Oremos. Senhor, nós te bendizemos e queremos, ó Deus, te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Queremos que o Senhor encontre essas características, ó Deus, de adorador em nossas vidas, ó Pai, para que nós sejamos um sacrifício aceitável, que possamos oferecer, ó Deus, um culto racional, ó Deus, de sacrifício vivo, Senhor, abrindo mão das nossas vontades para te seguir, para que, ó Deus, nós possamos experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita, que é agradável, Senhor. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra, de compartilhar, ó Deus, de aprender um pouco mais, ó Deus, do que o Senhor deseja que nós coloquemos em prática, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.